Livro didático, Língua Portuguesa segundo ano, APES, a editora Ática. Na nossa aula de hoje, nós aprenderemos um pouco mais sobre carta pessoal. Carta pessoal está na unidade 11, na página 210. O que nós vamos ver nessa unidade? Observa esses desenhos. O que esses desenhos te trazem à memória? Tá vendo? Ó, são lugares parecidos? Olha essa cena. Olha isso aqui. Olha essa cena. Olha que legal. Isso aqui, pelo ar, o que será? Vamos ver? Nessa unidade você vai. Olha o tanto de coisa que nós iremos. Participar de atividades orais, ler e interpretar uma carta pessoal, estudar as partes de uma carta pessoal, produzir uma carta pessoal, estudar mais sobre usos da letra maiúscula, relembrar a letra S e o som que ela representa, estudar a letra S com o som de Z e estudar os usos de S e SS, o S repetido, dobrado, né? Na página 211, por meio de cartas, podemos receber e mandar notícias. Você já recebeu cartas? De quem? Eu acho que tem uma galera aí que tá mandando cartinhas, não tá? O que você acha que poderia estar escrito nas cartas da cena? Dessa cena? Por quê? Você costuma enviar cartas? Para quem? Tá vendo que são sempre perguntas? Olha só, na frente de cada pergunta tem um ponto. Esse ponto é o ponto de interrogação. A primeira pergunta é: por meio de carta podemos receber e mandar notícias. Você já recebeu cartas? De quem foram essas cartas? O que você acha de que poderia estar escrito nas cartas da cena? Por quê? Você costuma enviar cartas? Para quem? São muitas perguntas, não são? E agora nós veremos um pouco mais sobre como é produzida uma carta. Virando a página, nós iremos para a página, nós estamos na 211, iremos para a página 210. Para iniciar, você já participou de uma festa em que teve que usar fantasia? Viviana, personagem de uma história, escreveu cartas para os vários bichos, convidando-os para uma festa do pijama. Como será uma festa assim? Observe a carta que Viviana enviou para a girafa, os detalhes, o formato e as imagens. Depois, leia silenciosamente essa carta para descobrir como será a festa. Peça ajuda quando tiver dificuldade. Aguarde para vocês lerem juntos e comemorarem o que observaram. A leitura da carta. Carta pessoal. É a carta que a Viviana, rainha do pijama. Para a girafa, perto das árvores altas, savana seca, na África. Aqui tem um endereço para quem a carta está indo. Olha o conteúdo da carta, olha o que tem na carta. Cara girafa, vírgula, chegou a hora da festa do pijama. Tá vendo que aqui tá tudo em letra maiúscula? Por quê? Porque ela quis dar ênfase a essas palavras. Ela quis dar ênfase à notícia da festa dela. Por favor, vírgula, venha à minha festa do pijama. Vai ter tremendos balões e também o leão, o pinguim e o jacaré. E um prêmio para o pijama mais irado. Com afeto, Viviana, rainha do pijama. E aí ela fez 2 desenhos, né? PS. PS é o que ela escreveu depois que ela terminou a carta e aí ela lembrou de alguma coisa importante. E aí
ela já tinha concluído a carta, mas aí o que que ela fez? Ela voltou, colocou PS, que foi escrito depois, girafa, girafinha, de pescoço comprido, que tipo de pijama é o seu preferido? Entendeu? Ela fez uma pergunta para a girafa no final da carta. E a pergunta ela falou de maneira muito carinhosa com a girafa. Girafa, girafinha, de pescoço comprido, que tipo de pijama é o seu preferido? Tá vendo a interrogação? É porque é uma pergunta. Essa carta foi extraído de Viviana, Rainha do Pijama, que foi publicado em São Paulo pela Salamandra no ano de 2009 e está na página 16, tá? É Steve Webb. Na página 212, nós iremos para a página 213, que está do lado direito. E lá em cima está falando um pouco sobre o autor desse conteúdo aqui, ó. O autor, olha a foto dele. O inglês, Steve Webb, estudou projeto gráfico e ilustração e trabalha para várias agências de publicidade. Atualmente é desenhista, ele escreveu e ilustrou o livro Viviana, Rainha do Pijama. Olha a capa do livro. A capa do livro que esse homem escreveu, de onde foi extraído essa carta. A interpretação desse texto, carta, tá aqui. É uma atividade oral e escrita, então tem que ler e escrever, tá? Aqui tá falando para nós conversarmos aqui com os colegas, mas nós vamos conversar. Conversar sobre como será a festa citada na carta. Como será essa festa? De que forma vai ser essa festa? Tá convidando para uma festa? É um baile? É um aniversário? E como será essa festa? De que forma? Que traje será utilizado? Lembra? Então, aqui, ó, nesse local branco, você vai escrever como será a festa que está sendo citada aqui nessa carta. Número 2. O texto que você leu é uma carta pessoal, porque quem está escrevendo é a Viviana. Observe as partes dessa carta. Nós vamos ler cada pedacinho desses para nós podermos entender, tá? Essa parte aqui é o destinatário e o endereço. O destinatário é para quem a carta está indo, tá vendo aqui? Destinatário e o endereço. Ó, quem é o destinatário? Para a girafa. É o destino, né? Quem vai receber a carta. Aí tá falando aqui o endereço. É perto das árvores altas, na savana seca, que fica na África. Essa parte aqui, ó, cara girafa, tá vendo que tá dentro de um retângulo? São a saudação e para quem se escreve o destinatário. Para quem que está sendo escrito a carta, o destinatário da carta, para quem é o destino dela? É a girafa. Então, aqui tá escrito a saudação e para quem essa carta tá indo, tá? Quem é o destinatário? Nessa parte que tá aqui, ó, dentro desse retângulo maior laranja, o que se escreve? Qual é o assunto da carta? Tá dizendo, aqui é o que é o assunto da carta. A carta. Qual é o assunto? Chegou a hora da festa do pijama, não é? Tá falando que vai ter uma festa. Aí aqui no final, dentro desse retângulo verde, é a despedida e a assinatura do remetente. Olha só, com afeto, Viviana, Rainha do Pijama. Olha a assinatura, o jeito que ela assina, que são os desenhozinhos que ela fez. Lembra daquela parte que eu falei para vocês que foi escrita depois? Por quê? Porque ela havia esquecido. Essa parte é um lembrete do que, ela ainda queria saber mais coisas que ela deveria ter perguntado aqui e não perguntou. E aí ela escreveu o lembrete. Na página 214, nós responderemos questões a respeito da carta que nós vimos na página anterior, tá? Então, olha só, você vai copiar lá da carta, tá? A letra A vai dizer o que quer na letra A. A palavra carinhosa que Viviana usa para saudar a girafa. A palavra carinhosa que ela usa na carta para saudar a girafa. Saudar é para começar a falar. O que ela começou a falar com a girafa? Você vai escrever aqui. Lembrando que você vai escrever com letra cursiva.
A segunda coisa que você vai colocar, qual foi a expressão carinhosa que a Viviana usa para se despedir? Então, uma é para começar a carta e a segunda é para se despedir. Qual foi a expressão? Qual foi a palavra que ela usou carinhosamente? Depois a letra B. Qual é o assunto da carta? Qual é o assunto? Sobre o que a carta está tratando? Para que é essa carta? Qual é a finalidade dela? Você vai escrever aqui. Lembrando de começar, escrever na linha de cima. Se não couber, aí você escreve na linha de baixo, tá? Letra C. Leia o endereço para onde deve ser enviada a carta e respondam. Lá na carta tem um endereço para onde essa carta será enviada depois de escrita, né? Responda as questões com base nesse endereço. Qual foi a provável razão de Viviana ter utilizado uma carta e não outro meio para se comunicar com os animais? Por que será que ela mandou carta? Por que ela não ligou, por exemplo? Não mandou uma mensagem no WhatsApp? Por que será? Você vai pensar a respeito, olhando no endereço lá, você vai entender o motivo. E aí depois você vai escrever aqui nesse espaço, lembrando de começar na linha de cima e depois ir para a linha de baixo. Letra D. Leiam juntos o texto que está no quadro vermelho. Lá na carta tem um texto que ele tá no quadro vermelho aqui, ó, tá vendo? Que ele tá no quadro vermelho. É esse texto que você vai ler. E aí depois você vai dizer por que será que essa parte ficou depois que ela já tinha dado tchau, depois que ela se despediu, aí ela escreveu aquela parte. Por que será? Você vai escrever nessa linha. Número 3. Na carta, Viviana cita outros animais que já foram convidados. Quem são eles? Ela tá falando que mais alguém já tá dizendo, dando um spoiler, né, da festa. Quem é que vai estar na festa? E aí, você vai escrever nesse local, com letra cursiva também. Lembra que tudo que você for escrever é com letra cursiva, tá? Leiam. Você vai ler. O que pode significar um pijama irado? Converse e escolha uma palavra que possa substituir irado. O que será que tem essa palavra? Ó. O que vai acontecer com esse pijama irado? Vai ganhar o quê? Lê aqui. E aí, o que é isso? Irado. O que você acha que é irado? Será que irado tem outro significado? Quer dizer alguma coisa? Depois você vai fazer o quê? Você vai colocar essa outra palavra que pode substituir irado aqui na frente, ó. E um prêmio para o pijama mais o quê? Não é para usar a palavra irado, é para usar outra palavra. Terminamos a página 214, que está do lado esquerdo, iremos para a página 215, do lado direito. Leia a carta que a girafa escreveu como resposta a Viviana. Ah, essa carta teve uma resposta. A carta está aqui, ó. Você vai fazer a leitura dessa carta. Cara Viviana, nesse planeta azul e verde que Deus nos deu, não existe ninguém mais alta que eu. Meu pescoço comprido já tem sua fama. Com a cabeça no céu e os meus pés na grama, meu pijama tem nuvens de cima até embaixo. Pijama mais bonito por aqui não há. O prêmio já é meu, a vitória é pra já. Com afeto, girafa. Viviana, Travessa Arenosa, 22, Colina Verde, à beira-mar, Inglaterra. Steve Webb, Viviana, Rainha do Pijama, São Paulo, Salamandra, 2009, página 17. O livro que fez referência de onde foi retirada essa carta, lembra quem foi o escritor? Aqui está o nome do escritor, o nome do livro, a editora, o local de publicação, a editora, o ano e a página que está essa carta-resposta. Agora vamos para as questões. Por que você acha que a girafa afirma que seu pijama tem nuvens de cima até embaixo?
Por que você acha que ela está dizendo isso? Que o pijama dela tem nuvens. O que ela quis dizer com isso? Pode responder na frente. Confira número 6. Se a carta da girafa tem todas as partes necessárias. Na carta da girafa tem todas as partes necessárias em uma carta? Para quem a girafa escreveu? Qual foi o assunto da carta? Como a girafa se despede? Vai escrever na frente. A girafa escreveu sua carta com um tipo de letra diferente daquele usado por Viviana. Geralmente, as cartas à mão são escritas com esse tipo de letra que a girafa usou. A letra é chamada letra cursiva. Como a letra da girafa é linda, ela deve praticar muito. Copie no caderno com letra cursiva estes trechos da carta de Viviana. Cara girafa, você vai copiar? Por favor, venha à minha festa do pijama. Letra E. Observe a ilustração ao lado da carta da girafa. Na atividade de número 5, leia o endereço e escreva no caderno onde mora Viviana. Então, ó, nós estamos aqui na atividade número 5, tá vendo? A ilustração, o endereço. Você vai observar a ilustração e ler o endereço e escrever no caderno onde mora a Viviana, onde é a casa dela, onde ela mora, tá? Porque a girafa tá mandando a carta para lá, não é? Então tem o endereço de que será entregue, onde será entregue a carta, ok? Na página 216, hora de organizar o que estudamos. Nós estamos estudando sobre a carta, não é? Leia o esquema a seguir junto comigo. Aqui é o esquema, carta, e aí tem a seta falando o que é isso, o que é a carta. A carta é a comunicação à distância por escrito. Carta é um meio utilizado para nos comunicarmos de alguém que não está pertinho de nós, não é? Comunicação à distância por escrito. Tecendo os saberes. Às vezes, as cartas percorrem longos caminhos até chegarem ao destino. Veja no modelo de mapa mundi onde nós estamos no Brasil. Nós estamos aqui. Esse é o modelo de mapa mundi. Aqui essa parte é azul, toda a parte azul, onde tem Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico novamente. Toda essa parte, ela é água. O que está em verde é a parte sólida, é a parte que corresponde à parte da terra, ok? Então, olha só, aqui no mapa mundi tem a parte verde, só que aí está destacado, a parte verde foi pintada, a gente percebe que foi pintado, não foi? Então, essa parte que foi pintada tem 3 pontos pintados no mapa. Tem um ponto que é o Brasil é o país onde nós moramos. Nós estamos no estado do Tocantins e esse estado ele está dentro do Brasil. O Brasil tem muitos estados, tem o Pará, o Amazonas, o Goiás, estão todos aqui dentro. O Brasil é o grandão, é o nosso país, tá? E aqui, nesse maior, tem a África, tá vendo? África, esse de laranja aqui, ó, África. São 3 pontos, Brasil, África, e aqui pequenininho, tá vendo? Se olhar bem, dá pra ver que tem mais um laranja, e aqui do lado tem a legenda. A legenda é a identificação do que tá sendo marcado aqui. É a Inglaterra. Então, nós temos 3 pontos. Então, vamos para a questão seguinte. Se você fosse traçar uma linha do Brasil até o lugar onde Viviana mora, que é a Inglaterra, que direção essa linha seguiria? Olha só. Brasil, África, Inglaterra. Que direção essa linha seguiria? Vamos ver? Para chegar lá, uma cartinha passaria principalmente sobre terra ou sobre o mar?
o Brasil e a Inglaterra. Para chegar lá, como é que seria? Como é que você acha que seria? A cartinha passaria principalmente sobre a água ou sobre a terra? Ou será que ela passaria nos dois? Será que ela poderia fazer assim, depois assim? O que você acha? E a carta de Viviana para a girafa? Iria pelo mar ou por terra? Viviana, girafa. Viviana, Inglaterra, girafa na África. Nós no Brasil. O que você acha? Analisando esse mapa, como seria essa correspondência? Como que essa correspondência iria? Na página 217, temos prática de oralidade. Essa prática de oralidade é uma conversa em jogo. Comunicação entre pessoas. Atualmente, há muitas formas de as pessoas se comunicarem. Os meios eletrônicos, como o celular e o computador, têm tornado mais rápida a troca de mensagens entre as pessoas. Juntos, vejam algumas das formas que Viviana poderia usar para se comunicar com seus amigos. Mensagens instantâneas pelo celular. Lembra das mensagens que nós trocamos? Hoje, nós estamos trabalhando assim na escola, não é? Com as nossas aulas. Eu estou gravando esse material e esse material será enviado para vocês. Será postado no YouTube e aí o link será enviado para vocês via celular. E aí vocês acessam do celular e aí tem condições de verificar tudo que nós estamos vendo. Outra forma de comunicação, primeiro pelo celular, né? Pela mensagem que chega na hora. Outra forma é o e-mail. O e-mail são aquelas contas que nós temos, que nós podemos mandar também mensagens e elas ficam lá, permanecem lá, tá? São formas de comunicação. Aqui, ó, número 1. Qual dessas formas de comunicação você conhece? Qual dessas formas você conhece? O e-mail e as mensagens instantâneas pelo celular? Pode ser mensagem de texto também ou pode ser mensagem de WhatsApp, né? Quais são as que você conhece? E e-mail, você conhece também? Qual delas você conhece? Aí você vai responder nessa parte branquinha. Você conhece outras, além dessas duas que foi mostrado aqui? A mensagem no celular e a mensagem no e-mail? Você conhece outra mensagem, outro tipo de forma de comunicar? Quais são elas? Aí você escreve também, tá? Se você conhece outras, você diz que se conhece e qual é. Qual forma de comunicação você usaria para falar com seus amigos? Qual seria a forma de comunicação que você utilizaria para falar com seus amigos? Se esse espaço ficar pequeno para você responder, você pode utilizar o seu caderno, tá? Aí você, na hora de colocar o caderno, você coloca que disciplina que é, português, carta pessoal da página 217. Porque se você mandar só os números, como nós temos livro didático, como nós temos outros materiais de matemática, de guia de aprendizagem, aí fica complicado para o professor saber do que você está mostrando. Aí demora muito procurar, tá bom? Então vamos fazer assim. Coloca a referência de onde você está tirando. Você já percebeu que todas as imagens têm uma referência? Então, quando nós fazemos alguma coisa, nós precisamos colocar uma referência também, tá? Então, se ficou pequeno o espaço, utilize o caderno. Número 3. Que diferença você pode observar entre essas formas e as cartas que leu nessa unidade? Qual é a diferença que tem entre e-mail, entre mensagem no celular, mensagem no e-mail e a carta que nós vimos lá que a Viviana mandou para a girafa? Qual é a diferença? Você vai responder aqui embaixo. Na página 218, é hora de praticarmos na produção de texto. Carta pessoal. Primeiro, nós vamos verificar o planejamento. Imagine que Viviana enviou uma carta convidando você para a festa do pijama. Como seria a sua carta de resposta? Ela mandou aquela convidando você. Como seria a sua carta de resposta? Como seria seu pijama? Escreva uma carta para Viviana, rainha do pijama, em uma folha avulsa. Siga as instruções que eu vou falar para vocês para planejar a sua carta. Olha só.
Para quem se escreve? Para quem que vocês... A carta é de resposta. Quem mandou a carta foi a Viviana. Para quem que você vai escrever a resposta? Quem perguntou, quem te convidou foi a Viviana. Você vai responder quem? Tá? A pessoa para quem se escreve, nós chamamos de destinatário. É o local para onde a carta será enviada. Para este destinatário, para essa pessoa, entendeu? É a pessoa para quem a carta será enviada. Aqui, o que se escreve? O assunto. O que que você vai responder? Lembra que ela te convidou e ela perguntou sobre o seu pijama? Aí ali nós estamos perguntando como é a sua resposta. O que você vai escrever aqui? Qual é o assunto da carta? Ela está te convidando para a festa. Você vai falar na carta sobre o quê? Precisa ser sobre a festa, não é? Você está respondendo a carta dela. A despedida e a assinatura do remetente. Você colocou o nome dela, né? Fez a saudação, cumprimentou, escreveu a carta respondendo a carta dela, o convite que ela te fez. Depois você vai se despedir. Se você esquecer alguma coisa na carta, você vai usar essa parte aqui no final, ó, P.S. Só se precisar, tá? Se você não lembrar de alguma coisa depois que você fez a carta, você não precisa ir lá, apagar a carta e fazer novamente. Na carta, nós podemos utilizar dessa forma aqui, ó. Colocar, depois que terminou, só que nós colocamos aqui, que esse assunto era para ter sido colocado aqui, mas aí nós esquecemos e aí nós estamos colocando aqui embaixo. Esse assunto faz parte ainda da carta que nós estávamos escrevendo. Quando você terminar de fazer a sua carta lá na folha avulsa, num pedaço de papel, tá? Não é aqui. Quando você terminar, você vai fazer a revisão. O que é revisão? Você vai ler novamente para ver se todas as palavras que você escreveu não estão faltando letras. Você vai ler novamente para ver se não está faltando palavra, se o entendimento do que você queria passar realmente está dando para entender, tá? Você pode pedir a ajuda de alguém para fazer essa revisão. Por fim, quando a sua carta estiver pronta, porque lá você vai poder rasurar, você vai poder riscar, porque é um rascunho. Quando ela estiver prontinha, você vai copiá-la nesse espaço, ok? Aí aqui você já fez a revisão, aqui você vai só copiar. Não vai ter que ficar apagando, não. Só se você errar na hora da cópia. Mas a carta já vai estar pronta, o pensamento já vai estar pronto, tá? Lembrando que você vai fazer essa carta com a letra que nós estamos usando e que usaremos a partir de agora, que é a letra cursiva, tá? Número 2, quando as cartas estiverem prontas, divirta-se lendo as dos colegas. Você também pode montar um varal com as cartas para apreciar melhor o que foi produzido. Essa informação aqui de você ler as cartas dos colegas, você estando com ela pronta no seu livro, logo que nós retornarmos para a escola, nós poderemos fazer essa parte, tá bom? De apreciação de cartas, de verificar o que foi escrito, como que foi a sua resposta para o convite da festa do pijama da Viviana, tá bom? Lado esquerdo, página 118, vamos para o lado direito, página 219. Língua, usos e reflexão. Uso de letras maiúsculas. Atividade oral e escrita. Atividade oral porque nós precisamos fazer a leitura, não é? Então, é atividade oral. E escrita é o que nós vamos fazer o registro. Número 1. Volte à página 212 e circule todas as letras maiúsculas que encontrar na carta de Viviana. Nós estamos na página 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213 e 212. É aqui, ó, tá? É aqui que você vai voltar e verificar. Todas as letras maiúsculas que tiver nessa carta é para fazer o quê? Volte e circule todas as letras maiúsculas que encontrar na carta de Viviana. Todas, ok? Tudo que for maiúsculo você vai circular. Se for uma palavra inteira, você pode circular grandão, tá? Tudo junto. Se for só no começo da palavra assim, ó, aí você circula só a primeira letra, não circula a palavra toda, não. São só as letras que estiverem em maiúsculo, tá?
As letras maiúsculas, aqui tá pedindo para nós falarmos sobre ela, né? Sobre a letra maiúscula nessa carta e depois faça uma atividade a seguir. Vamos conversar sobre lá o que acontece com a letra maiúscula no começo da carta. Olha só. Todas as palavras, ó, quando vamos iniciar o texto, iniciamos com letra maiúscula, o nome da girafa, porque esse nome aqui é o nome dela, girafa, tá? Esse nome da girafa tá com letra maiúscula. E aí, tá vendo? Vírgula, aí chegou, letra maiúscula, porque tá iniciando uma nova frase. Festa do pijama, ela pôs tudo em maiúsculo porque ela estava gritando de tanta alegria. Geralmente, quando nós estamos escrevendo uma carta ou estamos escrevendo uma mensagem, quando nós colocamos tudo em maiúsculo, significa que nós estamos gritando, falando muito alto. Início de frase, novamente, letra maiúscula, tá vendo? A frase foi, terminou em pijama, ponto final. Tá vendo o espaço branco? Porque a frase terminou aqui. Para começar uma nova frase, precisa de letra maiúscula novamente. Quando chegou aqui, ó, o leão. Esse leão, ele não tinha um nome, não relatou o nome. Então, o nome do leão era leão mesmo. O leão, pinguim e jacaré. Tá vendo que as letras estão maiúsculas? Porque eram nomes, o nome que estava referindo ao nome dele, ao apelido que ele tinha. Terminou a frase, volta a letra maiúscula. O restante são todas minúsculas. Ó, terminou a frase, começou uma nova letra maiúscula. Viviana é o nome da girafa. O nome de quem está convidando a girafa. Viviana também começa o nome com letra maiúscula. Rainha, letra maiúscula. Pijama, letra maiúscula. Tá vendo? Ó, aqui também tem letra maiúscula. Então, quando nós estamos referindo ao nome de pessoas, nós escrevemos a primeira letra com letra maiúscula. Porque nome de pessoa, nós precisamos lembrar que são palavras importantes. Porque todos nós somos pessoas, mas cada um tem o seu seu nome é único e exclusivo. Então, por isso que nós colocamos o nome com letra maiúscula. Agora, o nome das outras coisas, dos objetos, nós colocamos com letra minúscula, tá bom? Olha aqui, ó, prêmio, letra minúscula, pijama, letra minúscula, tá? Só o nome das pessoas, o início das frases, o nome dos países, dos estados, das cidades, começam com letra maiúscula. Agora, nós voltamos para a página 219 e vamos fazer a atividade que tem a seguir, tá? Ligue os quadros para mostrar por que foram usadas letras maiúsculas. Ó, Viviana. Por que foi usado o V maiúsculo aqui? Acha aqui e você vai ligar com uma linha. Você pode utilizar uma régua ou usar um lápis para fazer essa linha que liga um ao outro, tá bom? Ou se você for assim, ligar com muito cuidado, você pode ligar sem precisar de régua, mas tenta não fazer muito torto, tá? Festa do pijama. Por que será que tá desse jeito aqui, ó? Por que na carta não tá ouvindo, por que ela colocou tudo em maiúsculo? Por que será? Leão. Por que será que leão está com o começo da palavra com letra maiúscula? Chegou a hora da... Por que será que aqui está escrito dessa forma? O C maiúsculo. Por que será? Isso aqui é uma palavra? Isso aqui é uma frase? Você vai fazer a leitura, vai procurar aqui e vai ligar, tá? Lembrando que nome de pessoa começa com letra maiúscula. Nome de personagem com letra maiúscula. Início de frase com letra maiúscula. Quando eu quero destacar, chamar atenção, evidenciar. Lembra que eu falei do negrito, que nós colocamos as palavras em negrito quando queremos chamar atenção? Ó, tá vendo? É uma cor diferente. Ó, tá vendo? Então, assim, você vai ler, vai procurar e vai marcar a opção correta. Número 3. Copie da carta da girafa, na página 215, as palavras ou trechos que indicam. 215, a carta da girafa. Lembra que a girafa fez uma resposta? Aqui, ó.
da capa dessa carta aqui, na página 215, você vai olhar e vai responder isso aqui. Nome do destinatário. Destinatário é para onde a carta está sendo enviada, é o destino, para onde ela vai. Qual é o nome do destinatário? Da pessoa para quem a girafa está mandando a carta? Você vai copiar aqui. Escreve com letra cursiva. Nome de quem escreve a carta. Quem é que está escrevendo a carta? A girafa recebeu uma carta e aí ela respondeu essa carta, não foi? Então, o nome de quem escreve a carta, quem está respondendo a carta. Lembra quem está respondendo? Você vai escrever também. Início de frase. Você vai escrever aqui, ó, qual é o início da frase que ela utilizou, tá? Você vai pegar um pedaço lá que indica início de frase, você vai copiar aqui. Um pedaço que está começando uma frase. Copia esse pedaço aqui, até o final, até o ponto, tá bom? Copia a frase toda com letra cursiva, aproveita para treinar. Vimos a página 219, virando a página, vamos para a página 220. E na página 220, a questão de número 4 é a primeira. O leão escreveu uma resposta para Viviana, mas se esqueceu de empregar as letras maiúsculas. Veja como ficou. Olha só, o leão também fez uma resposta, mas aí ele esqueceu de utilizar, de empregar, de escrever com letra maiúscula aqui onde precisava. Veja como ficou. Cara Viviana, pode contar comigo em sua festa. Meu pijama será o de um verdadeiro rei. Da África, com afeto, Leão. Tá vendo o jeito que ele fez? Ele escreveu tudo com letra minúscula. E aí, quando tá escrito tudo com letra minúscula, tá certo? É assim que nós escrevemos começo das frases. É assim que escrevemos o nome das pessoas com letra minúscula. É assim que o leão, que é o personagem, vai escrever o nome dele. Ó. Início de frase. Nome de país, o começo, a primeira letra. Vamos ver? Copie a resposta do leão empregando corretamente as letras maiúsculas. Você vai copiar nesse espaço. A resposta que o leão deu é bem pequeno, né? São só 4 linhas o nome dele. Você vai copiar aqui, lembrando de começar na primeira linha para poder dar espaço, para você conseguir fazer tudo dependendo do tamanho da sua letra. Então, você vai copiar, começando do início, com letra cursiva nesse espaço. Questão de número 5. Faça em uma folha à parte uma lista de palavras que são usadas com letra inicial maiúscula. Você vai pegar uma folha, pode ser lá no seu caderno. Aí você vai listar, fazer uma lista de palavras. Lembra quando nós listamos, nós aprendemos? Lista é uma embaixo da outra. Você vai fazer uma lista de palavras que são usadas com letra inicial maiúscula. Pode ser nome de países, de cidades, de pessoas. Ó, aqui tem a dica. Vale nome de produto, nome de pessoa, nome de cidade, nome de personagem, nome de país, tá? Você vai listar. Agora é a hora de organizar o que estudamos. Essa lista você pode mandar foto para sua professora. Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir junto comigo. Uso de letra maiúscula. Aí, esse uso de letra maiúscula, ele está dentro de um retângulo verde. Só que desse retângulo verde estão saindo várias possibilidades. Tá vendo? Tem um aqui que está falando que o uso de letra maiúscula em nome de pessoa. Tem um outro que está falando que o uso de letra maiúscula é em nome de lugar. Tem outro que diz que o uso de letra maiúscula são em palavras em destaque para chamar a atenção. Uso de letra maiúscula no início de frase. Então, tá vendo? Aqui são situações em que as letras maiúsculas são utilizadas, tá vendo? Ela tá partindo daqui e para todas essas situações, a seta tá mostrando que nós usamos letra maiúscula em cada uma dessas situações.
Nós vimos a página 220, lembrando que a questão de número 5 você vai fazer no seu caderno de português, vai registrar lá, mas registra daquele jeito que eu te falei. Unidade 11 do livro de português, página 220, põe uma referência, tá? Não só escreve lá e manda foto sem nome, sem identificação não, porque senão fica solto, tá bom? E não é assim que nós fazemos as coisas na escola, é tudo identificado, bem organizado. Então, você vai colocar a identificação, vai colocar o número da questão, vai tirar a foto e vai mandar para sua professora, tá? Terminamos a página 220, vamos para a página 221. Palavras em jogo. Letra S. Nós estudamos sempre listas de palavras e as listas de palavras elas são importantíssimas para ampliar o nosso vocabulário, para nós treinarmos a leitura e a escrita de palavras. Aqui nós temos algumas palavras com esse intuito. Escreva abaixo o nome dos bichos que aparecem no quadro a seguir. Dica. Tá pedindo para escrever o nome dos bichos. Agora vai dar uma dica. Só vale o nome de bicho iniciado com S. Então, você vai ler os nomes, é o iniciado. Iniciado é começado. Aqui também tem uma dica, né? Tem apenas 4 espaços. Você vai procurar os nomes de bichos aqui, que começa com a letra S e vai escrever aqui. Lembrando que a letra é cursiva sempre. Mesma letra, outro som. S com som de Z. Vamos ver como acontece isso? Atividade oral e escrita. Leia os endereços da girafa e da Viviana. Para a girafa, perto das árvores altas, savana seca, África. Olha o endereço para Viviana. Viviana, Travessa Arenosa, Colina Verde, à beira-mar, Inglaterra. Olha só o que acontece. Savana arenosa. Savana arenosa. Aqui tem a letra S, aqui tem a letra S. O som da letra S. Aqui e aqui aparece da mesma forma? Não, né? Aqui é S e aqui é Z. Em qual dessas palavras as letras S tem o mesmo som da letra Z, como em zebra? Olha só. Savana arenosa. Você vai escolher qual dessas duas palavras tem o som da letra Z, o S tem som de Z, e vai escrever aqui com letra cursiva. Página 222, questão de número 2. Pinte as palavras em que a letra S, com esse som, tem o mesmo som de Z em zebra. Então, a letra S, o som é S, mas aqui você vai pintar onde ela aparecer com o som do Z. Então, é esse som que nós estamos procurando. Não é a letra Z, é o S, ele com esse som. Z. Você vai ler as palavras e vai ver onde a letra S está aparecendo com o som do Z. E aí vai pintar. Lembrando que não é uma pintura com canetinha para assumir tudo. É pintura com lápis de cor e pintar clarinho. Mas clarinho do jeito que a gente consegue enxergar, tá? Não é clarinho demais também, não. É uma pintura... Você pinta de um jeito que ainda consegue ler a palavra, tá? As palavras são pássaro, casa, sopa, caso, caseiro, besouro, assado, música, raso. Onde a letra S apareceu com esse som, Z, você vai pintar a palavra. Questão de número 3. Pinte as letras que vêm antes e depois da letra S em cada palavra. Então, quem vem antes está do lado esquerdo, quem vem depois está do lado direito. Então, você vai pintar as letras que vêm antes e depois do S. Não é para pintar o S, é para pintar quem tá antes e quem tá depois dele, nessas palavras, ok? Aqui, 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 aqui. Você vai ver quem tá antes e quem tá depois. Converse com os colegas e a professora o que você descobriu a respeito do som da letra S nessas palavras. Aqui nessas palavras, o som da letra S... ele vai ter uma situação
que vai estar aparecendo com som de outra letra. Como nós não temos como conversar, você vai escrever aqui e aí eu vou ler a sua resposta, tá bom? Essas situações são situações em que a letra S está aparecendo com o som da letra Z. Só que tem outras situações que a letra S aparece com o som ou de S, de S, ou de SS, que também vai ser o S dobrado, tá bom? Aqui, ó, vai aparecer o som de S ou SS. Para a letra Z, para a letra S ter o som do Z, antes dela vai ter que ter uma vogal e depois dela tem que ter uma vogal, tá? Quando não tem e eu quero que apareça esse som, eu vou ter que dobrar. Quando tem e eu quero que apareça, eu vou ter que dobrar, senão fica Z, som de Z. Vamos ver aqui? Atividade oral e escrita. Número 1. Leia em voz alta essa palavra. Leia bem alto, em voz alta, para você se ouvir. Não é gritando, não. É ler para você conseguir escutar o que você está falando. Porque se você falar assim, ó, travessa, não dá para entender, não é? Então, você vai ler travessa, tá? Dessa altura, para você compreender. Agora, olha só. Preste atenção no som produzido por SS. Qual foi o som que o SS produziu? Leia aí e me responda qual é esse som. Agora, a letra B. Você vai colocar o som que ele produziu, você vai escrever na frente, tá? Agora, pinte as palavras em que o S tem o mesmo som de SS em travessa. Terão situações aqui em que o S, ele vai ter o mesmo som, mesmo não sendo SS, mesmo sendo só S. Acha e pinta as opções. Número 2. Leia e observe o som da letra S em cada palavra, em cada uma dessas palavras. Olha só, aqui tem o desenho, é uma asa. E aqui é um assa, tá vendo? Asa, assa. O que você observa entre esses dois sons? O que acontece? O que vocês observam sobre o uso do S e do SS no meio da palavra? Quando tá no meio da palavra, o que acontece? Pensa e responde aqui. Questão de número 3, na página 223. Descubra as palavras a seguir, completando com S ou SS. Pensa que quando você completa, quando tem duas vogais, se você colocar só um S, ele vai ficar com som de Z. Se você quiser que fique com esse som do S, precisam ser dois S, porque tem uma vogal antes e uma vogal depois, tá? Lembra disso. Se tiver entre duas vogais, o som vai ser de Z, ok? Então, para aparecer o som do Z, você põe só um S. Para aparecer o som de dois S, você põe de S, você põe dois S. Quando tem uma vogal antes e uma depois, ó. Tá vendo que tem uma vogal? Aí a palavra, você vai ter que ver na palavra como é que é essa palavra. Se ela tem som de Z ou se ela tem som de S. Se for som de S, como tem uma vogal e as vogais são A, E, I, O, U, relembrando. Se tiver uma vogal antes e uma vogal depois, aqui o som, se ficar só um S, vai aparecer o som da letra Z. Então, você tem que cuidar com isso, tá bom? Se você quiser que apareça o som do S, você vai colocar dois S, porque todos têm uma vogal antes e uma depois. Se você quiser que apareça o som do Z, aí vai ser a letra só um S, tá? Aqui não vai caber letra Z, não tem letra Z. São todas palavras escritas com S ou SS, conforme tá dito aqui. Questão de número 4, observe a separação das sílabas quando a palavra é escrita com SS. Olha só. Vocês já perceberam quando tem duas coisas exatamente iguais? Por exemplo, dois gêmeos. Nós podemos usar uma situação para nós lembrarmos. Se tiverem dois iguais no mesmo ambiente, vocês se lembram quando a gente está pulando uma amarelinha, por exemplo? Nós não pulamos um pé em cada quadradinho? Então, não são dois juntos, né? É só um. O que acontece quando você pula
No primeiro lá, que começa dois. Se você pular com 2 pés, é pra pular com 2 pés naquele lugar? Quando você pula com 2 pés em um bloquinho só, em um quadradinho da amarelinha, você errou. E aí, quando erra, tá fora. Então, olha só. Se você colocar os duas letras iguais, igual os 2 pés são iguais, igual os gêmeos são iguais, os pés são gêmeos um do outro, não são? Parecidos? Então, se você colocar os dois na mesma sílaba, quando tá separando a sílaba, eles vão brigar, vai dar problema, vai ficar errado, vai errar. Então, quando vai separar a sílaba e tem duas letras iguais, pode ser com SS, pode ser com RR. Se for igual a letra, na hora de separar a sílaba, uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Igual na amarelinha. Quando nós vamos pular a amarelinha, um pé, aí quando tem duas casinhas, nós colocamos um pé em uma casinha e um pé na outra, não é? Se tiver alguma coisa aqui e eu tiver que pular na amarelinha, no espaço que tem 2, eu pulo só de um pé e vou pro outro. Não é assim que nós fazemos? Então, aqui é do mesmo jeito, tá bom? Na hora de separar a sílaba, não podem ficar as letrinhas iguais juntas numa mesma sílaba. Como é feita a separação na escrita? Escreve aqui, por favor, depois dessa informação que eu te passei. Tá? O que acontece com as letras iguais? E aí, nós vamos para a questão de número 5. Separe a sílaba das palavras indicadas. Todas as palavras têm SS. Você vai separar a sílaba. Cada uma delas vai ficar um pedacinho dentro de um quadrado. Não são as letras, são as sílabas. Lembrando que sílabas são os sons que nós pronunciamos juntos. Passado, passado, ok? Número 6. É hora de traçar a letra S na seção traçados de letras, na página 267. Nós já vimos que é assim, ó. Quando tem uma página indicando aqui 267, nós estamos na 223. 267 está para a direita, lá naquela parte de traçados de letras, que tem lá no final do livro. E nós veremos aquela parte agora e depois nós voltaremos para essa página novamente, porque é a questão número 6, que é lá. Mas aí depois tem outra questão aqui, tá bom? Nós vamos lá e depois voltamos. A parte de tramas e traçados da página 267 nos traz sobre a letra S. E aqui tem a letra S em várias situações. Tá vendo que a letra S aqui tá bem desenhada, bem linda? Eu gosto de fazer o S maiúsculo, cursivo, desse jeito, bem bonito. Tá vendo o S bastão, o S cursivo minúsculo, tá? E aqui também tem ele, ó. O S dá um salto e se encolhe todo. Tá vendo? Ele dá um salto, como se ele estivesse aqui no chão, ó. Zuc, pulou e aí deu uma encolhida. Parece um sapo escondido no lodo. Tá vendo? Olha só, ele deu um grande salto, foi lá em cima, voltou e aí, tá vendo a seta? A seta, ela é exatamente a direção que a letra está seguindo. Você pode passar o lápis, como eu vou fazer. Olha só, começa aqui, sobe, zup, dá um pulão, volta, dando uma voltinha, tá vendo aqui, ó? Que a seta tá vindo aqui, ela tá dando uma volta. Então, põe o lápis, é sem tirar, né? Então, vamos lá? Põe o lápis, zup, dá uma volta. Quando chega aqui, volta. Essa parte aqui é a parte que vai ligar na outra letra, porque é cursiva, né? Essa é uma letra cursiva. O S bastão maiúsculo, o S bastão minúsculo, o S cursivo maiúsculo e o S cursivo minúsculo. Nessa parte aqui, você pode treinar dessa forma aqui, ó. A letra S cursiva maiúscula, põe o lápis, vai lá em cima, dá uma voltinha, faz assim, ó. E o S cursivo minúsculo, tá? Pode usar esse espaço para você treinar. Aqui tem um desafio. Complete o trava-língua. Ou não sabia que o quê? Sabia assobiar. O sabiá não sabia que você vai escrever, sabia assobiar. Esse é um desafio.
desafio para você escrever, completando aqui na frente. Agora, nós iremos lá para a página que nós estávamos anteriormente, tá? Olha só o que acontece. Eu coloquei uma régua, tá vendo? Para eu não me perder. Nós viemos aqui, agora para voltar para outra página, ó, vai ser fácil, porque eu marquei com a régua. Aqui falou que nós tínhamos que ir na página 267, voltamos para a página 223. Aqui na página 223 tem memória em jogo. Leia e memorize. O pássaro pousa onde a raposa pousa. O pássaro pousa onde a raposa repousa. Ai, que difícil. Tem que ler várias vezes. Eu achei difícil. Vamos ler de novo? O pássaro pousa onde a raposa repousa. Esse texto foi tirado do livro de Adivinhas e Trava-Línguas, Libsa Editorial, São Paulo, Caramelo, 2009, página 211. Tá vendo a referência? Quando nós pegamos um pedaço, nós precisamos colocar uma referência. Isso acontece também com vocês quando vão escrever lá no caderno. Tem que colocar de que livro que é, qual a página que é e qual o número. Se você colocar só lá, letra A, de onde? Letra A do quê? Do guia de aprendizagem, do bloco de estudos, do livro didático. A professora fica sem saber. Tem que colocar referência, tá? Olha só. Na página 249, há uma atividade proposta com esse texto. Confira. Agora tá pedindo pra gente ir lá em outra página, na 249. Vamos procurar juntos? Estamos na 223. Eu vou colocar aqui, ó, pra depois na hora que voltar não ficar perdido. 223. Tá falando que é 249. Vamos ver? Vou passando aqui. 39, 45, 47, 49. Na unidade, nós estamos em qual unidade? Lembra? Vamos ver aqui, conferir? Nós estamos na unidade 11, tá vendo? Unidade 11. Então, aqui, ó, nós vamos... se eu quiser olhar a unidade também por aqui, dá pra usar, ó, tá vendo? Unidade 11. Nós vamos lá e aqui nós vamos ver o pedaço que tá falando da unidade que nós estamos estudando, que é a unidade 11. Nós não estamos falando sobre carta pessoal, não é isso? Complete. Onde há... Você vai ver... Olha, tem uma ilustração. Ou o quê? Onde há o quê? Você vai pensar em uma palavra e vai escrever lá aqui. Você lembra que você memorizou lá atrás? Onde é que você vai achar o que você vai escrever aqui? Lembra? Ó. Primeiro memoriza. Depois que você leu para memorizar e você escrever sem ter que olhar. Primeiro você vai lá, lê, memoriza. Depois que você memorizou, aí você volta e faz essa proposta, tá certo? Por isso que tá falando que a memória é em jogo, para saber se a sua memória é boa. Antes de ir lá, você vai memorizar, você vai ler até entender. Quando você estiver lembrando, o pássaro pousa onde a raposa repousa. Quando você estiver lembrando, aí você vai lá e escreve, tá bom? Voltando para a página que nós estávamos, nós terminamos a página 223, viramos a folha, vamos para a página 224. Assim também aprendo. Carta enigmática. Descubra quem ganhou o concurso do pijama. Vamos ver quem foi o vencedor? 2 vezes Vi mais Ana. Tá vendo? Você vai escrever 2 vezes a sílaba vi. Pode escrever aqui embaixo, ó, pra você depois se achar. Mais Ana, tudo junto, tá? Escreve e aí você vai descobrir. Ó, a palavra ra menos o tó. Aqui é um rato, não é? Você vai escrever só o ra, que vai ser menos o tó. Tira o tó. Mais inha. Aí você vai ver que palavra que ficou. O comecinho do rato, a palavra rato, tira o T e o O, deixa só o Rá, junto com inha. Escreve aqui pra você descobrir.
Essa palavra aqui é um dado, não é? Menos o dá. Escreve só o final. Essa palavra aqui é o piano. Menos o ano. Da palavra piano, você tira o ano. Deixa só o pi. Mais já, mais macaco. Menos o caco. Deixa só o ma. O vencedor do concurso do pijama foi... Você vai escrever nessa linha com letra cursiva. E aí nós iremos para a página 225 ver o que estudamos. Lembra daquela avaliação que nós fazemos? Autoavaliação? Pinte ou faça um X na coluna que mostra como você saiu nessa unidade. Sobre o gênero, sobre o estudo da língua e sobre a oralidade. Você avançou ou você precisa estudar mais? Leitura e interpretação de carta pessoal. Partes de uma carta pessoal. Produção de carta pessoal. Uso de letra maiúscula. Letra S e o som que ela representa. Mesma letra, outro som, com S com som de Z. Uso de S ou SS. Participação nas atividades orais. Como você foi nessas atividades? Você vai marcar, e aí vai tirar uma foto e vai me mandar. Sugestões de livros. Aqui tem várias sugestões de livros que vocês podem fazer leitura, tá bom? São livros para leitura, caso vocês tenham interesse em aprofundar mais sobre esse assunto de carta, ok? Em outra disciplina, vocês também estão estudando sobre cartas, não é? Sobre cartas. Então, essa foi a nossa unidade 11 do livro de português.